Para que uma máquina seja considerada um computador, ela deve possuir alguns elementos essenciais, como 1. Processador, CPU, responsável por executar as operações e instruções de um programa. 2. Memória, para armazenar dados temporários e as instruções de execução. 3. Entrada e saída de dados, permite a interação com o usuário e o mundo externo. 4. Dispositivos de armazenamento, como discos rígidos ou SSDs, para manter os dados permanentemente. 5. Programabilidade, a capacidade de ser programado para realizar uma variedade de tarefas e operações. A diferença entre uma calculadora simples e uma científica está principalmente nas funcionalidades. Uma calculadora simples realiza operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Já uma calculadora científica pode realizar operações mais avançadas, como cálculos trigonométricos, logaritmos, exponenciais e outras funções matemáticas complexas, além de permitir o uso de variáveis e fórmulas. A calculadora científica também possui uma maior capacidade de exibição e precisão em seus cálculos. Pascaline de Blaise Pascal. A Pascaline foi uma das primeiras calculadoras mecânicas inventadas por Blaise Pascal em 1642. Ela foi projetada para realizar somas e subtrações automaticamente, auxiliando na contabilidade e cálculos financeiros. Contribuição. A Pascaline foi uma das primeiras máquinas a automatizar cálculos aritméticos, representando um avanço importante para a matemática e a tecnologia de sua época. Ela introduziu a ideia de uma máquina capaz de realizar operações matemáticas sem a necessidade de intervenção manual contínua. Entrada. A entrada era feita por meio de botões ou alavancas, cada uma associada a um dígito de um número. O operador inseria os números nas alavancas correspondentes e as girava para representar a quantidade que desejava somar ou subtrair. Saída. O resultado era exibido em uma janela de visualização, onde o número resultante das operações aparecia, permitindo que o usuário visse o cálculo realizado. Cada coluna da janela representava uma posição decimal, unidades, dezenas, centenas, etc. B. Máquina de Gottfried Wilhelm Leibniz. A máquina de Leibniz, desenvolvida por Gottfried Wilhelm Leibniz em 1673, também era uma calculadora mecânica, mas com a capacidade de realizar multiplicações e divisões, além de somas e subtrações. Contribuição. Leibniz aprimorou o conceito de calculadora com sua máquina, desenvolvendo um sistema baseado no uso de rodas dentadas para representar números e realizar operações aritméticas. Sua invenção foi uma tentativa de automatizar o cálculo de operações mais complexas, como multiplicação e divisão, o que foi um grande avanço para a época. Entrada. O operador inseria números através de discos giratórios que representavam os valores das unidades, dezenas, centenas, etc. Para multiplicação, a máquina utilizava um processo de repetição de adições, e a divisão se realizava por subtrações sucessivas. Saída. O resultado do cálculo aparecia em um mostrador numérico, que indicava o valor final após a operação de multiplicação ou divisão. A máquina também possuía uma série de rodas que mostravam o progresso da operação. C. O TEA de Joseph Marie Jacquard. O TEA de Jacquard, inventado por Joseph Marie Jacquard em 1861, não era uma calculadora, mas uma máquina para tecer tecidos com padrões complexos, utilizando cartões perfurados para controlar o processo de tecelagem. Contribuição. A grande inovação do de Jacquard foi a introdução dos cartões perfurados como meio de armazenar informações programadas para controlar a máquina. Esse sistema de entrada e controle automatizado foi uma das primeiras formas de programação de uma máquina, antecipando conceitos fundamentais para o desenvolvimento da computação moderna. Entrada. A entrada era feita por cartões perfurados, onde o padrão de furos determinava a maneira como os fios do tecido seriam levantados e entrelaçados. Cada cartão perfurado representava uma linha do padrão de tecelagem. Saída. A saída era o tecido produzido, que poderia apresentar padrões complexos de desenhos, como florais ou geométricos, dependendo dos cartões perfurados inseridos na máquina. O tecido final era a combinação das operações de tecelagem automatizadas baseadas nos cartões programados. Essas máquinas, embora com objetivos diferentes, representaram marcos importantes no desenvolvimento das tecnologias de controle e automação de tarefas,
antecipando a ideia de processadores, entradas e saídas nas máquinas de calcular e nas máquinas programáveis modernas. O projeto de Charles Babbage. Charles Babbage foi um matemático e inventor britânico, considerado um dos pioneiros da computação. Seu projeto mais famoso é a máquina analítica, que ele idealizou no início do século XIX. Ela foi projetada para ser uma máquina de calcular programável e automática, capaz de realizar uma ampla gama de operações matemáticas, incluindo adição, subtração, multiplicação, divisão e até cálculo de funções mais complexas, como polinômios. Entradas e saídas. A entrada para a máquina analítica seria feita através de cartões perfurados, semelhantes aos usados no tir de Jacquard. Esses cartões serviriam para programar as operações que a máquina deveria realizar, representando a sequência de cálculos a serem feitos. Cada cartão perfurado controlaria um aspecto do cálculo, como a operação aritmética, os números a serem manipulados e a sequência dos passos. Saída. A saída seria exibida em um dispositivo de impressão ou em uma tela de visualização, dependendo da configuração da máquina, mostrando os resultados dos cálculos realizados. Babbage também planejava usar a máquina para imprimir resultados diretamente em tabelas, o que seria um avanço significativo para a automação de cálculos matemáticos. Mecânica envolvida. A máquina analítica foi composta por 3 unidades principais. 1. A unidade de controle. Era a parte que interpretava as instruções dos cartões perfurados e controlava a execução das operações. 2. A unidade aritmética, ou moinho. Era responsável pelas operações matemáticas, como soma, subtração e multiplicação. 3. A memória, ou armazém. Era onde os números eram armazenados temporariamente durante os cálculos. A máquina seria movida por uma série de engrenagens e rodas dentadas, operadas manualmente ou por vapor, e utilizaria uma complexa rede de mecanismos de transmissão para realizar os cálculos e controlar a sequência das operações. A visão de Babbage de um computador mecânico programável foi avançada para sua época, mas ele nunca conseguiu completar a construção da máquina analítica, devido a limitações de tecnologia e financiamento. Por que Charles Babbage é considerado o pai da computação? Babbage é frequentemente chamado de pai da computação, porque sua máquina analítica foi a primeira ideia de um computador programável. Embora ele não tenha conseguido construir a máquina, seu projeto continha muitos elementos fundamentais que definem um computador moderno. 1. Armazenamento de dados. Babbage teve a ideia de armazenar dados, números, para uso posterior durante o processo de cálculo. 2. Unidade de controle e programação. Ele propôs a ideia de controlar a execução de instruções com base em uma sequência programada, usando cartões perfurados. 3. Unidade aritmética. A máquina foi projetada para executar operações matemáticas automaticamente, de forma sequencial. Esses conceitos foram fundamentais para a criação de computadores digitais nos séculos seguintes. Ada Lovelace e sua contribuição. Ada Lovelace, uma matemática e escritora britânica, é considerada a primeira programadora de computadores, e seu trabalho foi de extrema importância para a história da computação. Ela teve um papel crucial no desenvolvimento da máquina analítica de Babbage. O que Ada Lovelace fez? Ada Lovelace compreendeu a plena capacidade da máquina analítica e foi além de apenas transcrever e anotar as ideias de Babbage. Ela escreveu anotações detalhadas sobre como a máquina poderia ser usada para calcular mais do que simples operações aritméticas, incluindo a sequência de Fibonacci, que é uma sequência de números onde cada número é a soma dos 2 anteriores. Em seus algoritmos, Ada descreveu um conjunto de instruções que poderiam ser seguidas pela máquina analítica para calcular esses números, sendo considerada a primeira pessoa a criar um algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Isso é visto como a primeira programação de computador. Importância de Ada Lovelace. A visão de Lovelace foi revolucionária, porque ela entendeu que as máquinas não precisariam se limitar apenas a cálculos numéricos, mas poderiam potencialmente manipular qualquer tipo de dados simbólicos, como palavras e música. Ela foi uma das primeiras a perceber o potencial da computação além da aritmética simples, antecipando a era da computação digital. Em resumo,
resumo, Charles Babbage é considerado o pai da computação por sua concepção da máquina analítica, a primeira máquina programável. E Ada Lovelace é reconhecida como a primeira programadora de computadores por seu trabalho pioneiro no desenvolvimento de algoritmos para a máquina de Babbage. O sistema computacional desempenhou um papel fundamental no Censo Americano de 1890, marcando um grande avanço no processamento de dados e no uso de tecnologia para análise estatística. Esse censo foi o primeiro a ser realizado com o auxílio de um sistema automatizado, o que foi um marco na história da computação. Como o sistema computacional ajudou no Censo Americano de 1890? O censo de 1890 foi o primeiro a utilizar máquinas para processar as informações coletadas de forma mais rápida e eficiente do que os censos anteriores. Até então, o processo de contagem e classificação dos dados era manual e demorava muito tempo. O uso de uma máquina de tabulação para acelerar esse processo foi uma inovação significativa. Máquina de tabulação de Herman Hollerith. O principal responsável por essa inovação foi Herman Hollerith, um engenheiro e inventor. Ele desenvolveu uma máquina de tabulação baseada em cartões perfurados, um conceito inspirado no Ter de Jacquard. Funcionamento. Cada cartão perfurado representava uma pessoa, com as informações do censo, como idade, sexo, ocupação, etnia, etc., codificadas por furos específicos nos cartões. A máquina de Hollerith usava um sistema de leitura elétrica dos cartões, contando os furos e registrando as informações de forma automática. Vantagens. Isso acelerou drasticamente o processo de análise de dados. Em vez de levar anos para compilar os resultados manualmente, o censo de 1890 foi concluído em apenas 2,5 anos, um tempo muito mais rápido do que os censos anteriores, que demoravam de 7 a 8 anos. Relação com a criação da IBM. A máquina de tabulação de Hollerith teve um impacto duradouro no campo da computação e foi a base para a criação da IBM, International Business Machines. Fundação da IBM, em 1911, a empresa Tabulating Machine Company foi fundada, inicialmente com o objetivo de produzir e vender as máquinas de tabulação desenvolvidas por Hollerith. A empresa foi formada a partir de um agrupamento de várias pequenas empresas que fabricavam dispositivos relacionados à tabulação de dados. Em 1924, essa empresa passou a se chamar International Business Machines, IBM, refletindo sua crescente importância e seu papel no desenvolvimento de máquinas de computação para uma variedade de indústrias. Transição para computadores. Ao longo do século XX, a IBM evoluiu de uma empresa especializada em máquinas de tabulação para uma gigante da computação, desenvolvendo computadores e sistemas de processamento de dados muito mais avançados. A tecnologia de cartões perfurados e a experiência adquirida com a tabulação de dados no censo ajudaram a consolidar a IBM como líder em soluções de processamento de dados, eventualmente tornando-se uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a computação foi usada de forma estratégica por várias potências envolvidas no conflito. Os alemães, ingleses e americanos utilizaram tecnologias computacionais para realizar cálculos complexos, quebrar códigos e melhorar as operações militares. Utilização da computação pelos alemães. Os alemães utilizaram a tecnologia de computação para criar máquinas de codificação extremamente avançadas, como a famosa Enigma, um sistema de criptografia usado para proteger as comunicações militares. Máquina Enigma. A Enigma foi uma máquina de codificação que usava uma série de rotores e configurações complexas para criar cifras difíceis de decifrar. Era usada principalmente pela Marinha e pelo Exército Alemão para enviar mensagens codificadas. Papel da criptografia. O sucesso dos alemães na criptografia com a Enigma representava uma grande vantagem estratégica. Contudo, os aliados, principalmente os britânicos, conseguiram quebrar o código com a ajuda de avançadas técnicas de criptoanálise e máquinas como a Colossus, mencionada abaixo. Utilização da computação pelos ingleses. Os ingleses foram pioneiros no uso de computação para quebrar códigos inimigos e realizar tarefas de criptografia, quebra de códigos.
No famoso centro de inteligência de Bletchley Park, uma equipe britânica liderada por Alan Turing e outros matemáticos e engenheiros utilizou máquinas de computação para quebrar os códigos da Enigma. O trabalho em Bletchley Park foi fundamental para a vitória dos aliados. Máquina Colossus. Durante a guerra, os britânicos desenvolveram a Colossus, considerada uma das primeiras computadoras eletrônicas programáveis. Ela foi usada para quebrar códigos de mensagens cifradas transmitidas por telegrafia, particularmente aquelas geradas pelas máquinas Lorenz, usadas pelo alto comando militar alemão. A Colossus podia realizar cálculos rapidamente, o que ajudou a decifrar as comunicações cifradas e foi crucial para a vitória dos aliados. Utilização da computação pelos americanos. Os americanos também desempenharam um papel fundamental no uso de máquinas de computação para realizar cálculos e processar dados durante a guerra. ENIAC. Uma das maiores contribuições do ZZZUA foi a criação do ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, que foi o primeiro computador eletrônico de grande escala. Embora o ENIAC tenha sido concluído apenas no final da Segunda Guerra Mundial, ele teve um papel significativo em ajudar os Estados Unidos a realizar cálculos complexos necessários para o desenvolvimento de armas, como a bomba atômica. O ENIAC também foi usado para cálculos balísticos durante a guerra. Bomba atômica. Durante o Projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento da primeira bomba atômica, os computadores desempenharam um papel crucial na realização de cálculos complexos necessários para o design da arma nuclear. Embora o ENIAC ainda não estivesse totalmente operacional na época, os americanos usaram computação para acelerar esse tipo de trabalho altamente técnico. O ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, foi um dos primeiros computadores eletrônicos de grande escala, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar nos cálculos balísticos. Funcionamento do ENIAC. Componentes. Tinha cerca de 18.000 válvulas eletrônicas, 70.000 resistores e 5 milhões de conexões. Entrada de dados. Os dados eram inseridos manualmente através de cartões perfurados ou fitas perfuradas. Processamento. Realizava cálculos aritméticos como adição, subtração, multiplicação e divisão, com uma capacidade de 2.000 operações por segundo. Saída de dados. Os resultados eram gerados em impressoras ou gravados em cartões perfurados. Programação. A programação era feita manualmente, com ajustes físicos nos fios e comutadores, o que tornava o processo demorado e inflexível. O ENIAC foi crucial para cálculos balísticos e no Projeto Manhattan, mas sua programação manual e estrutura pesada o tornavam limitado em comparação com os computadores modernos. A álgebra de Boole, criada por George Boole, é fundamental para os sistemas computacionais atuais, pois fornece a base para a lógica binária usada em computadores. Ela usa valores 0 e 1, representando desligado e ligado, respectivamente, e é aplicada em 1. Lógica binária, base para representar dados e operar circuitos digitais. 2. Circuitos lógicos. As operações AND, OR, NOT formam a base dos circuitos eletrônicos em computadores. 3. Simplificação de circuitos. Permite a criação de circuitos mais eficientes. 4. Programação. Usada em estruturas de controle e decisões lógicas no software. 5. Memória e armazenamento. Essencial para circuitos de memória e manipulação de dados. Assim, a álgebra de Boole é crucial tanto para o hardware quanto para o software dos computadores modernos. A arquitetura de von Neumann é um modelo de design de computador que define como as partes de um sistema computacional interagem entre si. Abaixo estão os principais elementos dessa arquitetura. 1. Memória. A memória armazena tanto os dados quanto as instruções do programa. Ela é um espaço onde o computador guarda as informações temporárias necessárias para executar as operações. No modelo de von Neumann, a memória é única. Ou seja, tanto os dados quanto as instruções ficam armazenados no mesmo local, o que permite que o computador altere seus programas durante a execução. Programação dinâmica. 2. Unidade de controle US. A unidade de controle é responsável por gerenciar a execução das instruções do programa. Ela coordena as atividades da CPU,
unidade central de processamento, buscando as instruções da memória, decodificando-as e gerenciando a ordem em que elas são executadas. A UC também coordena a comunicação entre a memória ALU e os dispositivos de entrada-saída. 3. Unidade aritmética e lógica. A ALU realiza as operações aritméticas, como adição e subtração, e lógicas, como AND, OR e NOT. Ela é essencial para o processamento dos dados dentro do computador, manipulando e transformando as informações conforme as instruções do programa. Toda operação que envolva cálculos ou comparações é feita pela ALU. 4. Entrada e saída. Os dispositivos de entrada permitem que o computador receba dados de fontes externas, como teclados, mouses e microfones. Já os dispositivos de saída permitem que o computador envie dados para fora, como monitores, impressoras e alto-falantes. O sistema de entrada e saída, SEU, conecta o computador ao mundo externo, permitindo a interação com o usuário ou outros sistemas. Esses 4 elementos trabalham juntos na arquitetura de von Neumann para processar dados, executar programas e interagir com o ambiente externo. A memória armazena os dados e instruções, a unidade de controle coordena as operações, a ALU executa as operações e o sistema de entrada-saída permite a interação com o usuário. Papel de Alan Turing. Alan Turing foi um matemático fundamental para a computação moderna. Ele criou a máquina de Turing, um modelo teórico que define o que pode ser computado. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing ajudou a quebrar o código Enigma dos alemães, acelerando a vitória dos aliados. Seu trabalho também estabeleceu as bases para a criação de algoritmos e computadores. Funcionamento da máquina de Turing. A máquina de Turing é um modelo simples composto por 1. Fita infinita. Armazena dados em células, podendo ser lidas ou escritas. 2. Cabeça de leitura escrita. Lê e grava símbolos na fita, movendo-se para a esquerda ou direita. 3. Tabela de instruções. Define ações baseadas nos símbolos lidos e determina o próximo estado da máquina. Esse modelo mostra os limites da computação e como qualquer cálculo realizável pode ser descrito por uma sequência de regras. As gerações dos computadores são classificadas de acordo com os avanços tecnológicos em hardware, software e a evolução dos componentes principais. Aqui está um resumo de cada geração. Primeira geração, 1940-56. Tecnologia. Usavam tubos de vácuo, válvulas eletrônicas para processar dados. Características. Eram grandes, lentos e consumiam muito calor e energia. Exemplo, ENIAC, UNIVAC. Segunda geração, 1956, tecnologia. Substituição dos tubos de vácuo por transistores, que eram menores, mais rápidos e mais eficientes. Características. Computadores mais rápidos e menores. Exemplo, IBM 790. Terceira geração, 1900, uso de circuitos integrados, chips, que permitiram reduzir ainda mais o tamanho e melhorar a performance. Características. Computadores mais poderosos, acessíveis e com maior capacidade de memória. Exemplo, IBM. Quarta geração, 1971 presente. Tecnologia. Microprocessadores que integraram todas as funções de um computador em um único chip. Características. Computadores pessoais mais rápidos, menores e mais acessíveis. A computação em rede também se popularizou. Exemplo, PCs modernos. Quinta geração. Tecnologia. Baseada em inteligência artificial, computação quântica e nanotecnologia. Características. Computadores altamente inteligentes, capazes de realizar tarefas complexas, como reconhecimento de padrões e tomada de decisões. Exemplo, computadores quânticos e sistemas com IA avançada. Essas gerações refletem os avanços na miniaturização, velocidade, capacidade de armazenamento e inteligência dos sistemas computacionais.